Sendo assim, para retomar o assunto da tributação sobre gás natural, vamos trazer outras perspectivas do tema sob a ótica da incidência em toda a cadeia do gás e destacar os desafios e melhorias em diferentes elos e agentes do mercado. Para isso, convidamos ao palco os painelistas. Márcio Leal, sócio no Leal Cotrim Advogados, por gentileza. Priscila Torres, gerente tributária na TAG, por favor. E Vinícius Oliveira, gerente de planejamento estratégico na CSN. Passo a palavra ao painel. Alô. Alô. Bom, boa tarde para todo mundo. Espero que todos tenham tido um bom almoço. Como vocês sabem, é de praxe, num painel de um evento como esse, a gente agradecer inicialmente a organização pelo convite, pela possibilidade de participar de um painel como esse. Mas eu confesso para vocês que eu estou um pouco na dúvida se eu vou agradecer dessa vez, porque eu fui fazer uma pesquisa, hoje em tempos de inteligência artificial, sobre coisas difíceis de se lidar depois do almoço. E apareceram duas coisas para mim: feijoada completa e uma apresentação de 50 minutos sobre tributação de gás após o almoço, né? Então, eu não sei se eu vou agradecer meu querido amigo Eduardo Pontes pelo convite, por nos colocar depois do almoço para falar sobre tributação na cadeia de gás após o almoço. Até o final do painel eu vou pensar. Mas certamente vou agradecer a Priscila e ao Vinícius por terem embarcado nesse barco comigo e por terem aceito essa missão de dar continuidade ao debate sobre a tributação na cadeia de gás. E vou agradecer a vocês por estarem aqui presentes, participando desse evento. Eu posso garantir para vocês que até o final dessa apresentação, vocês vão ter a oportunidade de ter e tomar conhecimento de algumas novidades que estão por vir no mercado de gás, especialmente no setor de tributação, e vão ter a oportunidade de conhecer algumas complexidades dessa cadeia de gás que uma pessoa na ponta, que é o consumidor final, enxerga, e como é que essa cadeia funciona. Se vocês lembrarem do painel, se é que alguém lembra do painel do ano passado aqui, a gente conversou bastante sobre uma questão, uma barreira fiscal para o desenvolvimento do marco de gás. Nós tivemos uma nova lei do gás, nós tivemos um aprimoramento do marco regulatório do gás, mas o mercado se desenvolveu, andou bastante, mas ele não se desenvolveu plenamente. Tem uma barreirinha, um parafuso que a gente precisava desatar. E, desde o último painel, eu tenho sido testemunha do esforço de muita gente boa para poder resolver esse problema. Estou vendo aqui o Manso, da Tegás, tem o pessoal da IBP, Priscila, que está aqui do meu lado. Muita gente boa trabalhou para que a gente conseguisse, nesse ano, mudar esse cenário. E uma das coisas que vocês vão ter hoje acesso é essa novidade que nós estamos esperando. A gente está esperando que nos próximos meses, é claro que a gente está no Brasil, Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, mas nós estamos esperando e confiantes que em breve a gente vai ter um novo marco regulatório fiscal para o gás, que vai nos ajudar a andar mais algumas casas em busca daquele pleno mercado, com bastante players, com bastante comercializadores, com redução do preço do gás, se a gente conseguir implementar esse ajuste que está para vir, que é um novo ajuste CNF que a gente está esperando. Então, a Priscila vai apresentar para vocês o que a gente está vendo no horizonte, o que está vindo no mercado de gás em termos de tributação. Mas não adianta resolver só a tributação do mercado de gás. No final das contas, tudo isso, produção, transporte, comercialização, ele para num consumidor final.
tem que ter alguém na ponta para comprar esse gás e disposto a comprar esse gás, para que toda essa cadeia flua em direção a ele. E é por isso que o Vinícius está aqui hoje. O Vinícius é o chefe da mesa de gás da CSN, uma indústria que montou uma mesa para lidar com esse mercado de gás e passar a adquirir esse insumo. Porque, do ponto de vista tributário, no final das contas, é crédito, né? Ele vai comprar gás e vai tomar crédito lá de ICMS, de PIS, COFINS, de todos os tributos. Mas essa cadeia tem que fluir de uma forma harmônica para que seja interessante para ele, e não burocrática, para que seja interessante para ele, no final das contas, optar por comprar esse gás. Então, esse painel hoje vai lidar com isso. A Priscila vai, num primeiro momento, falar sobre essas novas regras que a gente está esperando, né, Priscila? E depois o Vinícius vai dar o olhar do consumidor final. Eu acho que, juntando essas duas apresentações, vocês vão ter uma boa ideia do que a gente está esperando no mercado de gás nos próximos meses e anos, em termos de desenvolvimento. Eu vou passar a palavra, então, à Priscila, a quem eu peço uma salva de palmas. Alô. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse 4º ano, né, do Seminário de Tributação de Gás. Eu acho que é o 3º ano que a gente tem um espaço aqui para falar sobre o transporte, e eu não tenho dúvida que é um lugar de construção mesmo, né? A gente tem um espaço mais amplo para passar a mensagem para os agentes, um lado pedagógico, né, porque é, de fato, um setor complexo, né, e sempre a gente sai daqui com oportunidade de desenvolver novos grupos de discussão e fazer esse processo andar. Então, acho que a gente também tem aqui um dever de atualização, né, porque todo ano a gente vê que anda um pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui, desde o início da cadeia ali, quais foram as discussões, as conclusões que a gente teve e em qual passo a gente está agora. Deixa eu só pegar o passado. Mas, de fato, eu acho que a nossa maior conquista nesse último ano foi a interação entre as associações, né, via essa discussão que a gente tem com todas as transportadoras, via ETGás, a interação com o IBP, a ANP, a MME, e, sem dúvida, a proximidade que a gente vem tendo dos parceiros principais, que são ali o Confaz, né, e no front da discussão está a Cefaz RJ, conduzindo esse entendimento do mercado de gás, e também o Ministério da Fazenda, porque quando a gente fala do ICMS no transporte de gás, a gente tem que fazer essa discussão conjunta com a reforma tributária, né? Isso está linkado e totalmente necessária a discussão conjunta. Mas aqui, para lembrar um pouquinho para vocês as peculiaridades do transporte de gás, né? Muita gente aqui está super próximo da gente, mas eu tenho, eu acho importante a gente relembrar alguns conceitos. Transporte dutoviário de gás não é transporte rodoviário, né? Mas é um setor muito novo, e lá no início acabou tendo uma conexão quando a gente fala das regras tributárias, né? O transporte rodoviário ele é bem diferente do transporte dutoviário. O transporte rodoviário lida ali com a enorme quantidade de transportadoras, barreiras fiscais, né? Possibilidade de desvio de rota, questão de inidoneidade de documentos, e o CTE sempre com uma nota fiscal correspondente. E aí a gente, quando tem abertura de mercado, né, sai ali do monopólio Petrobras, a gente precisa de uma norma que permita a entrada de novos agentes. Mas a gente tem a questão de que o gasoduto funciona de forma totalmente diferente, né? Eu acho que o Fred falou mais recentemente no último painel, mas eu acho que também o Ovidio colocou super bem no primeiro painel do dia. A gente não fala de origem e destino, né? A molécula ela não faz o fluxo físico, né? Então, tem esse ponto. A gente tem um sistema de transporte estático, fluxo contínuo, bem fungível, né? A molécula que entra não é a molécula que sai. Então, para a gente é super complexo seguir a lógica de origem e destino, né, na prática, e tentar e manter, né, essa distorção com a legislação regulatória, tá? O que a gente tem na Lei do Gás, né? A partir da Lei do Gás, a gente estabelecido o regime de entradas e saídas, tratando os contratos de forma independente.
mas hoje, na prática, para fins tributários, eles estão totalmente ligados. E aí vou contar um pouquinho a história para vocês aqui desde o início. Né? Lá em 2021, a gente tinha... Isso aqui é um slide que eu repito todo ano e trago um ano novo ali com crescimento exponencial. Então, assim, em 2021, a gente tinha um carregador além da Petrobras. Né? Foi quando a gente começou a exercitar o ajuste CNF3. E aí, em 2022, começou a ficar mais desafiador, né? Então, acho que ali já foi o primeiro momento em que a gente estava tentando encaixar as regras do ajuste CNF na lógica do nosso negócio. E aí a gente teve que organizar dentro das transportadoras, né, uma forma de fazer o roteamento e definir origem e destino para fins de faturamento. Em 2023, o mercado cresce mais ainda, mas a gente ainda está numa fase de entendimento com os agentes, né? A interpretação das transportadoras, a interpretação dos clientes, e aí volta e trata o faturamento de forma diferente e, ao mesmo tempo, criando formas mais eficientes de fazer esse roteamento e traduzir no faturamento. E aí, em 2024, acho que foi, de fato, o ano que a gente pode dizer que esse faturamento ele se assentou, né? Que ele começou a rodar mais de forma eficiente, a gente mais combinado com os clientes, e foi o momento que a gente começou a falar, olha, agora a gente realmente precisa que o ajuste mude, né? E ali a gente falou sobre prazo, que, né, a gente tem até o 5º dia útil para emitir todos os documentos, e os agentes também, e falamos sobre o excesso de documentos fiscais, e é uma discussão que a gente tem que construir, né? Ela não é objetiva, infelizmente. A gente tem outras conquistas no setor que são objetivas, então, assim, para o transporte, lá no início, a gente não tinha alguns incentivos, né? Não aplicava alguns incentivos. Então, ali em 22, 23, 24, a gente conseguiu ter foco para aplicar o diferimento de ICMS quando a gente fala de bens de capital, por exemplo, na expansão de malha, aplicar o REID, que a princípio parece simples, mas a gente teve que ter todo um trabalho também com regulatório para conseguir aprovar e aplicar de forma eficiente no primeiro projeto de expansão que a TAG fez. Então, essas foram conquistas mais imediatas, mas, de fato, o ajuste CNF é uma construção, né? E aí, em 2025, como eu falei para vocês, foi um ano que a gente conseguiu juntar os agentes, né, para debaterem as propostas em conjunto e começar a entrar num consenso, né? Exercício de clareza, né? Não era de discordância. Eu acho que das duas partes era a gente entender, né, o que os carregadores precisavam e eles entenderem o que os transportadores precisavam também. E, como eu falei, essa troca com a Cefaz do Rio, que está no front ali da discussão com o Confaz, né, e o Ministério da Fazenda. Aí aqui também, para trazer para vocês poderem entender em números, né, do que a gente está falando. Agora, o crescimento no primeiro gráfico ali, número de contratos assinados por duração. E aí a gente também tem um crescimento, se vocês olharem o número em azul, dos contratos diários. Isso traz mais complexidade para a gente, né? O contrato diário não é aquela transação que eu tenho que evidenciar diariamente. Eu não consigo pegar o pacote de transações no mês e fazer uma emissão de documento fiscal única, né? Agrupada. Então, isso traz mais trabalho, sim, para o faturamento. E aí o ponto que a gente sempre frisa, né, quando a gente conversa, especialmente com as autoridades fiscais, eles falam, poxa, mas vocês fazem isso. Hoje vocês mapeiam origem e destino. Então, a gente não pode continuar mapeando, mas hoje a gente tem equipe só para isso, né? Porque quando eu falo da legislação regulatória, eu falo da lei do gás, ela não me demanda fazer isso. Eu tenho contratos independentes. Número de agentes também, né? A gente fala ali, de 17 agentes em 22, 35 e 25. Esse número deve estar defasado, eu já não sei se esse 25 aí é o final. Tá? Enfim, ali a evolução de carregadores ativos, a gente vê que é tudo um crescimento exponencial. Né? E, enfim, aí detalhando mais os gargalos tributários. Né? Quando a gente fala de entrada e saída, a gente fala que está no modelo híbrido, porque a gente tinha um modelo ponto a ponto, quando era só Petrobras de ponta a ponta na cadeia, né? E a gente passa a ter um modelo híbrido no momento que a gente tem a lei do gás, mas para fins fiscais a gente aplica um modelo geral, né? Que é o rodoviário.
Então, qual é a premissa? Que a gente tem aqui um transporte, que é igual a um trajeto, e a programação logística ponto a ponto. Então, a gente volta à realidade de quando o mercado era fechado, né? Mas tendo ali, né, 2 contratos, 2 tomadores de serviço, 2 CTEs e um transporte único. Então, a questão é mesmo a desvinculação de entrada e saída, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um excesso de documentos que ele é crescente. Vou trazer um bom exemplo aqui na sequência. E esse exercício que fica cada vez mais difícil, com o maior número de transações, a gente fazer o exercício de entrada e saída aqui. Esse aqui eu roubei do BI, do time de faturamento, mas eu acho que ele traduz bastante, né? O depara que a gente fazia na escola. Só que esse aqui é bem complexo. Então, isso aqui a gente faz para atender o fisco, né? Quando a gente fala de legislação regulatória, ela não pede isso aqui para a gente. Então, é justamente o que a gente quer evitar hoje. A gente quer ter o faturamento de entrada e saída completamente desvinculados, tá? Aqui também é um outro exemplo, né, de números de documentos ali. A gente pegou uma fotografia de janeiro de 25 até agora fevereiro de 26, um total ali de mais de 30 mil documentos. E aí o Ovidio fez uma provocação hoje cedo que eu gostei. Ele falou assim, eu acho difícil ter alguém que consiga analisar isso tudo, né? E é justamente isso que a gente vem conversando bastante com o FAS, que a gente precisa eliminar ali, por exemplo, as notas de remessa e devolução, que não são tributadas, são simbólicas, são questões que a gente consegue ter informações essenciais para fins de fiscalização também no SI, o sistema de informação. E assim, gente, aí parece, poxa, mas vocês estão discutindo isso há 3 anos? A gente está, mas eu acho que, assim, primeiro foi como falei, lá em 2024, aquele assentamento de ideias, né? Todo mundo entendeu como é que o ajuste funcionava, e a gente começa a perceber que ele está ficando ineficiente. Em 2025, a gente conseguiu uma maior interação e boas conclusões e consenso e com os stakeholders, né? E tendo ali o MME apoiando a causa, a NP, e entendendo a dificuldade. Isso tudo aqui vai se traduzir, né, em facilidade de fiscalização. A gente não está pedindo redução de carga, né? E também um maior movimento do mercado, né? Um mercado mais líquido, competitivo, e naturalmente isso vai se traduzir em aumento de arrecadação a médio e longo prazo, tá? Então, esse é o ponto que a gente está na discussão agora. Conversar com os estados e mostrar o movimento inicial, né, o deslocamento inicial de arrecadação, mas que é momentâneo, né, e o impacto, né, em cada estado ali, e a projeção, porque eu acho que é aí que a gente consegue seguir para esse caminho que o Márcio falou, que a gente entende que está chegando, né, esse dia. E também, assim, tem um outro ponto, né, a gente precisa desse avanço para conseguir fazer um match com o que a gente tem na reforma tributária, que é um outro trabalho bastante consistente que a Tegás vem fazendo, de levar para a reforma tributária essa desvinculação. Então, isso a gente já tem garantido ali, né? Mas a gente precisa regulamentar, isso é um outro ponto, mas está lá, e a gente precisa, enfim, conseguir botar também a mudança do ajuste para frente. Aí aqui o aprimoramento do ajuste CINEF, né, os objetivos, adequar a lei do gás, né, a desvinculação, ter os contratos de entrada e saída independentes, reduzir complexidades, né, focar ali em ter traduzido nos documentos fiscais o que é relevante, viabilizar o ponto virtual de negociação, né, facilitar as trocas de titularidade no duto, basicamente esses pontos. E aí, aqui, a gente colou um monte de legislação ali, mas eu acho que um bom resumo disso, né, é que a gente sai da questão do que a gente chamava de ponto a ponto, né, onde o transportador se obrigava a programar e transportar, e a gente passa a ter um novo produto, que é entregar ou receber gás
E aí, quando a gente fala disso, né, a gente tem todo o embasamento legal, a gente consegue fazer o link com o que está previsto na Lei do Gás. Né? E é isso que o Código Civil, por exemplo, fala, né, que o transporte ele vai se reger pelas normas regulamentares. E aí, nesse caso, a gente se apoia à regulamentação da Lei do Gás, onde fala das entradas e saídas de forma independente. Tá? Então, é isso que a gente vem trabalhando hoje. Feliz que a gente conseguiu o espaço de fala recentemente no Concefaz, a reunião dos secretários de todos os estados para colocar a relevância, né, desse tema, especialmente da desvinculação. A gente entende que outros pontos a gente já conseguiu superar e estão aí no forno, estamos na expectativa, mas a desvinculação é uma coisa que a gente precisa de mais debate para trazer conforto ali. É uma curva mesmo, acho que, de aprendizado sobre o setor que é complexo. Né? Então, o que a gente teria aqui nesse novo produto, para fechar aqui e abrir espaço para o Vinícius, o tratamento, né, tributário para esse novo produto. Né? O transportar é igual a entregar ou receber gás. A gente tem as entradas e saídas independentes, sem rota ou trajeto. Vamos parar de falar de fluxo físico, né? E interpretar o início da prestação à luz do marco regulatório. Então, CTE de entrada, início é o ponto de entrada, e o CTE de saída e início é o ponto de saída. E um ICMS transporte para cada contrato. Né? A gente para de falar do ponto a ponto. Vou passar para outro aqui. E aí aqui eu acho que a gente tem um resumão, né? Antes a gente tinha ali o ponto a ponto, que era Petrobras, basicamente, né? Um contrato, um tomador, um CTE, um transporte. E o trajeto conforme a programação. E aí depois a gente passa a entrada e saída, que é a transição híbrida que a gente está agora. 2 contratos, 2 tomadores, 2 CTEs e ainda um transporte. E onde a gente quer chegar, né? Entradas e saídas independentes. Cada um contrato, um transporte. 2 contratos, 2 tomadores, 2 CTEs, e sem o trajeto definido. Então, assim, eu acho que o convencimento está, né, a gente falou de formas diferentes, né? Sair da ideia de que é transporte rodoviário. A gente precisa de vincular, entender que é um produto novo mesmo e ter uma legislação específica para isso. Acho que é isso, né, Márcio? Excelente, Priscila. É exatamente isso. A ideia foi criar um marco fiscal que viabilizasse a comercialização da molécula no duto. Porque no ICMS, qual é o entrave do ICMS? O ICMS ele é um fato gerador, é a prestação de serviço de transporte, e o fato gerador tem que ser recolhido no início da prestação de serviço. Com ponto a ponto, com trajeto, você amarra. Quando a molécula entra, ela já tem que saber onde ela vai sair. Como é que eu vou, para o fisco, né? Como é que eu vou comercializar no duto várias vezes se eu tenho que indicar na entrada onde é que ela vai sair? Não tem como. Então, esse era o entrave do ICMS. Eu tinha que dar um trajeto para o fisco para ele saber onde era o início da prestação de serviço para ele poder recolher o imposto, porque ele estava preso do trajeto. Mas se eu quero ter aquela molécula sendo comercializada várias vezes, quando ela sair lá no duto, eu não sei onde ela entrou. Pode ter entrado em qualquer lugar, o importante é que ela está saindo. E o que esse trabalho que foi feito, com participação do MME, tentando convencer o CONFAZ, e aí que o ajuste CNF pode fazer isso, nós estamos batalhando para isso, mudar o fato gerador do ICMS, a partir da mudança do marco regulatório. Como o marco regulatório trouxe um novo regime, uma nova forma de prestar o serviço, que é o regime de entrada e saída independente, a gente passa a ter 2 fatos geradores. Um fato gerador na entrada, porque a definição de transporte é receber o gás, e ali eu tenho o início da prestação de serviço do gás, e um fato gerador na saída, que é entregar o gás. Então, passo a ter 2 fatos geradores e passo a ter, então, 2 ICMS, um para o estado de entrada e para um estado de saída. Isso tem implicações que a gente vai discutir, né? E outras coisas que nós tivemos que resolver. A alíquota, como é que fica uma alíquota, então? Se eu tenho alíquota interna, alíquota interestadual, isso também está resolvido. A gente está procurando resolver no ajuste CNF. E tem todo esse lado de simplificação, de desburocratização, para que o Vinícius possa comprar o gás lá na ponta, né, Vinícius? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência aí sobre comprando gás no Brasil. Como é que é isso, tá bom? Tá bom.
O Márcio falou da dificuldade de falar nesse horário, né? E eu tenho uma dificuldade a mais, ser o estranho no ninho no meio dos tributaristas, né? Então, eu sou aí um cara do negócio, né? Ele descreveu bem ali, a CSN tomou a decisão ao fazer a migração, acho que fazer alguma coisa, digamos, disruptiva para uma migração de um consumidor. A gente montou uma mesa de gás, né? E eu sou o líder dessa mesa lá hoje. E o que eu acho que tem que destacar, né? A gente completou aí 5 anos da Lei do Gás na semana passada, diga-se de passagem, né? E mês que vem a gente vai completar 2 anos do marco regulatório nos Estados Unidos, no estado do Rio de Janeiro, que é o CUSD, né? A publicação do CUSD. Então, aquilo que dá, de fato, arcabouço regulatório para que as indústrias pudessem migrar, né? E estando na casa da indústria, uma coisa que eu vou destacar aqui, né, é que o mercado precisa destravar. No fim do dia é isso, né? Eu acho que a indústria serve para o mercado e o mercado serve para a indústria, né? Não existe aqui uma via de mão dupla, né? E estando no Rio de Janeiro e na Firjan, eu acho que para começar essa conversa aqui eu queria só fazer um disclaimer, né? Que o mercado do Rio de Janeiro ainda é um dos menores mercados livres do país. Tem 3 consumidores, eu e mais 2. Tem muita gente travada e represada aí pedindo migração. O marco regulatório aconteceu, mas precisa evoluir, precisa de maturidade, precisa de abrandamento das regras de volume mínimo, né? Uma discussão, inclusive, bastante controversa. E, dentro desse contexto, existe pelo menos 6 empresas que eu conheço que estão esperando para migrar e não conseguem, né? E, no fim do dia, é uma indústria que precisa de mais competitividade, digamos assim, um preço mais barato de gás. E a gente vem aí num cenário, não precisa nem descrever muito aqui, desastroso para qualquer indústria no cenário brasileiro, né? Assim, taxa de juros alta, né? Desinvestimentos dos mais variados níveis. Então, eu gostaria de destacar isso até de início aqui na minha fala, num preâmbulo, né, que o mercado ele precisa destravar, e em especial no estado fluminense, né, que é o polo produtor principal do país. E aqui eu não estou defendendo só eu, estou defendendo a indústria, porque, como eu disse, a minha principal planta, que é 93% do meu consumo, já migrou. Porém, existem ainda muitas indústrias que não migraram e que estão dentro desse contexto. Uma outra coisa que eu queria destacar, até antes de entrar na provocação do Márcio, a gente está falando no Rio de Janeiro e em diversos outros estados da federação em aumentos de margem de distribuição de 2 dígitos, na casa de 20%. Num cenário em que a indústria está consumindo menos gás e que está desinvestindo. Inclusive, se a gente olha para a demanda de gás industrial, a gente está num platô nos últimos 10 anos. Então, assim, a gente tem que olhar para esse cenário de maneira alarmante, eu diria. Porque assim, não adianta nada a gente fazer toda a simplificação, que é louvável, né, todo o trabalho de regulatório, todo o trabalho tributário de cabeças brilhantes que estão aqui reunidas hoje, se as condições não forem favoráveis para que a indústria consuma mais gás. Então, no Rio de Janeiro, estamos no meio de uma consulta pública de mais de 20% de aumento da margem de distribuição. Então, assim, como que eu vou defender para o meu presidente use mais gás no fim do dia? Então, eu acho que esse contexto é fundamental a gente ter em mente, porque todo o trabalho que grupos como esse, muito capacitados, fizerem, vai depender de iniciativas pró-mercado como essa, porque senão, no fim do dia, a indústria não vai consumir mais gás, né? E eu acho que a grande mensagem, acho que a Priscila e o Márcio destacaram muito bem aqui, é a simplificação para a gente chegar a essa maturidade de mercado, né? Não temos a menor dúvida, eu acho que somos unânimes em dizer que há espaço, mas eu também gosto de ser... No painel anterior estava a discussão do otimista, pessimista, enfim, né? E eu vejo com bastante otimismo, porque assim, o mercado está efervescente nos últimos 2 anos, né? Apesar da lei do gás ter 5 anos, mas ele está aí, vamos dizer assim, borbulhando nos últimos 2 anos, e isso é até concomitante com a nossa migração, a gente migrou em julho de 24. E dentro desse contexto, eu vou até contar um pouquinho aqui da nossa jornada, para facilitar minha vida também, eu só preparei um slide. Mas, assim, a gente migrou no mês de julho de 24, né, 1.300.000 metros cúbicos por dia. É interessante perceber isso, porque eu costumo dizer que é um transatlântico, né, nós somos maior do que o estado do Paraná inteiro, como consumo de gás. Maiores que diversas distribuidoras de gás do país. Então, nós fomos o primeiro carregador, eu vi aqui a Carol da NTS, que a gente trocou muita figurinha, né, mas assim, a gente foi o primeiro carregador industrial ativo na contratação de transporte firme ali na malha integrada nesse período ali pós-lei do gás, então a gente fez isso em 24. E o nosso case, o case da CSN, ele sempre foi um case pautado como transporte, como eixo de vantagem competitiva. Isso é interessante dizer, né? Porque é uma via dupla. Porque ao mesmo tempo que a gente olhou para o transporte como uma grande fonte de competitividade que poderia trazer para nós um gás mais barato,
e eu vou contar um pouquinho melhor dessa jornada aqui para vocês, do que a gente faz lá. Ao mesmo tempo, a gente trouxe para nós obrigações muito relevantes. E eu estou falando de obrigações acessórias do ajuste CNF, estou falando de relatórios, estou falando de documentos de remessa que a gente tem que emitir, toda essa situação do para-ordenado, do matching. Então, tudo isso trouxe para a gente muita complexidade. A gente sair de 2 faturas, que era o que a gente tinha na Naturgy, uma por quinzena, para uma centena de documentos fiscais. Então, a gente tem, hoje, contratos com as 3 transportadoras, né? A gente carrega nas 3 transportadoras, a gente carrega na TAG, a gente carrega na TBG, a gente carrega na NTS. Apesar do nosso principal ponto de carga estar conectado à NTS. A gente teve um fechamento de primeiro mês desesperador, preciso ser transparente, porque eu acho que para uma indústria, né, que não tinha esse know-how, entrar nos meandros de uma situação tanto fiscal, tributária, mercadológica, regulatória, de gás, não foi trivial. Mas hoje, né, muitos aqui conhecem certamente, a CSN faz parte da Abrace e eu faço questão de falar em todos os grupos de trabalho que a gente tem, em todos os fóruns que a gente tem juntos, que é fundamental que mais indústrias façam esse mesmo movimento que a gente fez, porque, de acordo com a EPE, né, isso são dados da EPE, a produção líquida quase que vai dobrar até 2032, 2035. Então, aquilo que chega para o mercado consumidor, a tendência é que se dobre em volume de gás, aí o projeto Raia certamente tem uma contribuição bastante efetiva. Mas dentro desse contexto, o que a EPE diz é que a oferta líquida na malha pode ser de até mais 85% em 2035. E eu quero estar lá para surfar essa onda, porque assim, o que a gente precisa é gás mais barato, sem dúvida alguma. Eu tenho o Pietro, o diretor Pietro, hoje acho que fez provocações bastante interessantes, né? De não pensar só no gás como segurança energética, não temos dúvida de o que é, né? A gente acabou de passar pelo LRCAP aí com uma contratação massiva, né, de potência, mas pensar também no gás como transição energética. E eu estou na siderurgia, a siderurgia fez, a indústria do aço, né, comemora também no dia 9, um dia depois da nova lei do gás, o dia do aço, né? E é porque é o dia da fundação da CSN, né? A gente conhece aí um pouco da história da industrialização brasileira e a CSN tem um papel fundamental nisso, né, no projeto ali do Getúlio Vargas com os americanos. E dentro desse contexto, o que dá para a gente dizer a indústria precisa de gás mais barato, sem dúvida alguma, né? Depois eu não sei se é 6, se é 7, muita gente fala, né, é 6, é 7, é 8, o que é? Mas nós precisamos de um gás mais barato e esse movimento de migração também foi um movimento em busca de um gás mais barato. Uma coisa que eu acho que a gente fez aqui bastante interessante também, a gente sempre pensou assim na migração como um ambiente de negócio no qual eu não saísse dos 6 por meia dúzia. Ou seja, nós não queríamos fazer uma migração que eu tivesse um único supridor, que eu saísse de um cenário em que eu recebo o pacotão do gás lá com transporte e tudo mais no Citygate da CSN. Não, nós quisemos contratar o transporte, como eu já destaquei aqui, e nós quisemos também ter um portfólio de suprimento. Hoje nós temos 5 supridores firmes, são os fornecedores que estão ali suprindo molécula para nós diariamente. E eu já tive 8 supridores, digamos assim, concomitantes, né, num mesmo dia. Isso muito porque a gente tem uma cultura do trading lá de gás, a gente tem surfado a onda disso que o mercado chama de mercado secundário, mercado de curto prazo. O Ovidio também destacou um pouquinho disso aqui mais cedo. A CSN hoje, do mercado de gás industrial, ou seja, consumidores comprando direto sua molécula, é o principal player de compra-export no mercado. A gente fez, publicado pela ANP, 48 compras spot em cerca de 18 meses. Isso dá uma média aí de quase uma por semana, né? Algumas semanas não teve operação, ou às vezes uma semana tem 3, mas no fim do dia, isso tudo é um movimento que a gente faz para reduzir também o custo da molécula que a gente adquire. Vou mais uma vez citar aqui a NTS, né? Eu lembro de uma brincadeira de uma pessoa muito querida lá da NTS, uma vez ela falou assim para mim: Vinícius, para de pôr supridor nesse seu portfólio, né? Porque a gente já fez negócios aqui com 14 players do mercado, então dá para dizer que são quase todos, né? Porque eu acho que não deve ter muito mais do que esse número de players sérios no mercado vendendo molécula. E a gente foi aí um dos primeiros, né? Até falava ali com o Luciano de usar a interconexão da TBG, ou melhor dizendo, da NTS com a TAG, né? Ali na virada do ano de 24. A gente tem aí até hoje um supridor firme que injeta o gás para a gente na TAG. E eu acho que, destacando aqui, eu falei durante a minha fala, alguns fatores críticos de sucesso dessa migração, né? E a gente, de fato, encara esse case como um case de sucesso. A CSN conseguiu, sim, reduzir a molécula,
reduzir o preço do gás que ela paga. Isso é um número público, né? A gente divulgou isso na nossa call de investidores do final de 24, que foi o ano que a gente migrou. A gente reduziu 15% do custo de gás e para uma indústria siderúrgica, no qual estou falando que é um grande processo térmico, né? No fim do dia, o processo siderúrgico é um processo de aquece e resfria para dar as propriedades do aço. Então, o gás natural é um vetor muito importante dentro desse processo térmico que a gente executa na nossa indústria. E eu também costumo dizer assim, poxa, teria muito espaço para demandas incrementais dentro da CSN para o gás natural, mas depende de uma série de destravamentos, porque aí, de novo, citando aqui o diretor Pietro, né? Eu estou falando de trocar coque, eu estou falando de trocar carvão, eu estou falando de trocar outros combustíveis, outros insumos para injetar gás em aplicações que vão exigir, de alguma maneira, investimentos do nosso lado, né? Ou seja, precisa de um CAPEX. Então, volta ao contexto inicial que eu falei, né? No momento onde a gente está com juros altos, né? Essa volatilidade, toda essa incerteza geopolítica, é difícil você falar em investimentos de grande monta. Entretanto, a gente tem aí muitos projetos ali dentro de um pipeline, para usar aí uma nomenclatura que faz total sentido aqui com o tema. A gente tem aí uma série de projetos no pipeline que poderiam incrementar a nossa demanda de gás, mas tudo isso depende de movimentos, como eu citei aqui, de competitividade, de otimização, de redução de preço, que a gente possa perceber lá no nosso Citygate, né? Então, o que eu acho que, assim, até para encerrar a fala aqui, a gente poder talvez ter um espaço aí para alguma discussão, algum debate em pergunta, a gente vê hoje, assim, não tem um vetor de crescimento de demanda industrial. Isso é fato, não sou eu que estou dizendo, acho que muitos de nós aqui participamos de muitos fóruns aí onde se discute o tema de gás, e hoje a gente vive um platô já a um longo prazo da demanda do gás, e a gente está falando de uma oferta crescente, é fato também. Então, acho que aqui o que a gente precisa conectar essa questão da demanda com a questão da oferta de gás, porque senão a competitividade, a liquidez que tanto se fala, né, a famigerada liquidez, né? E no fim do dia, eu como consumidor e fazendo parte de fóruns com outros colegas de outras indústrias, inclusive da própria siderurgia, o que eu percebo existe muito medo de migrar raiz, como eu diria que é a nossa migração, tá? Porque você pode fazer uma migração e falar, não, legal, o transporte é a cargo do supridor, eu vou receber lá no Citygate, mas ele que vai fazer a gestão, ele que vai programar, ele que vai nominar, não é o que nós fazemos, tudo isso quem faz somos nós na CSN, eu tenho uma equipe que faz isso. Mas o que eu diria é, se outras indústrias não fizerem esse movimento, e eu estou constantemente falando com esses meus colegas também, a gente vai ter uma desconexão aqui de mercado, né? Porque assim, a gente pode ter oferta crescente, mas não ter o mesmo movimento no mercado consumidor, e a gente vai ter aí algumas dificuldades, né? O diretor Pietro acho que citou aqui muito da agenda regulatória da ANP, né? Gas Release, são todas iniciativas louváveis, né? E eu até faço um trocadilho aqui que o gás para empregar aconteceu na CSN, né? Porque foi criada uma equipe de 5 pessoas que não existia no negócio, né? Então, pelo menos em uma pequena proporção, o gás para empregar aconteceu na CSN, né? Mas precisa ter sustentabilidade, perenidade nesse negócio aqui, né? Senão a gente vai acabar morrendo na praia. Muito bom mesmo, Vinícius. A gente tem mais alguns minutinhos aqui. Eu queria aproveitar, então, para fazer umas perguntas para vocês. Vou começar por você, Priscila. A gente viu aqui que temos consumidores ávidos, né, por uma simplificação, né, que é o que a gente está tentando trabalhar com esse ajuste CNF, com uma flexibilidade no mercado. Mas, normalmente, quando a gente conversa com as secretarias de fazenda, quer dizer, né, você vai falar com eles, tem sempre uma questão de arrecadação, né, porque a proposta impacta um pouco em modificação de competências de arrecadação. Mas, no geral, quando a gente olha, vendo essa simplificação, vendo esse potencial de mercado, eu acho que a gente tem uma perspectiva, justamente essa mudança da legislação pode ser uma ferramenta muito importante para o aumento dos negócios e, consequentemente, o aumento da arrecadação. Eu queria ver como é que você enxerga aí essa perspectiva, sendo implementada essa alteração que vocês estão trabalhando, como é que você vê esse aumento de arrecadação, esse aumento de mercado? Então, Márcio, eu acho que, como eu mencionei antes, vai ser uma questão de médio prazo, curto, médio prazo, né? Vamos dizer, porque a gente destrava, né? Tem diversas transações que hoje... A gente sabe também que tem agentes inseguros, né? A gente, lá atrás, até recebia a pergunta, eu preciso aderir ao ajuste CNF, eu preciso usar, tem outra legislação que eu posso usar? Eu realmente, a gente, não, para fazer o transporte você vai precisar aderir, a gente tem que usar essa regulamentação. Então, a gente entende, sim, que vai ter o deslocamento de arrecadação no intervalo, né?
mas a gente está estudando o impacto nos estados, e eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ultrapassar na discussão com os estados também. Mas, como você falou, ele é breve, né? Ele permite uma série de oportunidades, abre outras oportunidades, né? Destrava o mercado. Então, a arrecadação tende a aumentar. E aí eu acho que tem um outro ponto também, né? Que eu acho que é o foco da discussão e da arrecadação e que é público em relação à reforma tributária, que o Comitê Gestor toma como referência a arrecadação dos últimos 6 anos, incluindo 2026. Então, a gente sabe que a resistência também dos estados de abrir mão de qualquer arrecadação está um pouco vinculada a isso, mas a gente vê alternativas, né? Eventualmente, a própria aplicação de uma revisão do ajuste coordenada, né? Em grupos ali, em fases, até para não impactar os estados que eventualmente possam ter uma deslocação, uma redução, né? de arrecadação num primeiro momento. Excelente. Os estudos que a gente tem feito são reduções inexpressivas, e a questão também é que a gente tem que colocar o ICMS no contexto do imposto não cumulativo, né? Porque normalmente você só olha para assim, eu vou arrecadar menos ICMS no transporte do gás. Sim, mas quando o gás está numa cadeia, né? O estabelecimento que compra o transporte, adquire o transporte e paga o ICMS pelo transporte, ele leva aquele crédito. Depois ele tem um débito de venda do ICMS da molécula, né? Então, muitas vezes, se eu tiver, ainda que eu tenha uma redução no valor do crédito, mas a minha base de cálculo do ICMS vai se manter, porque o meu débito de ICMS vai continuar. Então, assim, esse estudo é um estudo complexo e, de qualquer forma, todos os estudos demonstram que, com o incremento do mercado, o Ministério de Minas e Energia tem colocado muito isso, né? Com essa simplificação, com esse aumento de número de carregadores fornecendo, você tem um aumento do mercado e um aumento de arrecadação. E é para isso que eu te passo a palavra, Vinícius, aqui você mencionou no mercado secundário, né? E todos nós aqui, estamos em busca dessa liquidez. Você falou 8, a gente quer que você tenha 10, 15, né? E com preço, competindo por um preço mais barato. No final das contas é isso, né? Ampliar a competitividade para que você possa ter um preço menor. Esses instrumentos que nós estamos tentando melhorar é para, por exemplo, simplificar a tua vida e tirar nota de remessa e devolução, para que não faz o menor sentido, né, num volume tão grande de operações. Mas queria te perguntar isso, do teu ponto de vista, assim, se você pudesse, o que pode ser feito para melhorar a liquidez, desenvolver esse mercado secundário? Eu acho que, falando assim do nosso case, da experiência própria nossa, né, eu costumo dizer que muito dessa liquidez, que eu acho que é uma pseudo-liquidez ainda, tá, Marcelo, muito franco, ela acontece muito mais pelo suor de quem está operando, ou seja, é o suor de uma tag que eventualmente ali vai lá e começa a executar. O vídeo trouxe esse dado um pouco aqui hoje mais cedo, né, falando sobre as operações de balanceamento da tag, que acabam sendo uma indicação de preço também, ela começa a ser uma referência de preço. Eu vejo nós, do nosso lado, como consumidor, provocando muito o mercado, ou seja, a gente tem hoje uma tomada de preço semanal, por exemplo, lá na CCN, e foi uma metodologia que funcionou, ou seja, a gente está constantemente acessando o mercado, porque é uma curiosidade, eu acho que isso até em momento em que a gente vê o Brent descolando, né, o Brent explodindo aí, o mercado de curto prazo ele não é um mercado indexado, né, ele é um mercado mais de oferta e demanda, né, ele tem uma relação aí mais, digamos, de como a demanda e a oferta estão respondendo. Mas, assim, para ser muito direto ao ponto, eu acho que iniciativas estruturais precisam acontecer de uma maneira mais concreta. E claro, aqui a gente já falou sobre algumas, né? Eu acho que no âmbito da molécula, hoje muito está se falando do gas release. Sem dúvida alguma, e isso foi até tocado aqui mais cedo também, você vê nitidamente um nível de desconcentração bastante interessante na região Nordeste, né, onde a Petrobras acabou desinvestindo de alguma maneira em alguns ativos, e em outras regiões uma concentração muito mais pesada, né? E isso percebe-se no preço também, então você consegue fazer até uma certa correlação. No âmbito do transporte, eu acho que é isso, né? Quando você fala de malha integrada, por exemplo, hoje, com toda a minha licença poética aqui, ela não é integrada 100%, porque toda hora que eu tenho que pegar um gás da TAG, eu tenho que pagar uma interconexão. E vou até dar um exemplo assim, do ponto de vista de um serviço de balanceamento, por exemplo. A CSN hoje é o consumidor de última instância, um dos consumidores de última instância da TAG, para um exercício do serviço de balanceamento na TAG numa hipótese de congestionamento.
Só que eu preciso ter um aval da NTS para transitar o gás de lá, e eu preciso contratar também a interconexão. Então, uma provocação que eu faço assim é, poxa, a gente precisa evoluir no quesito da malha integrada, a gente precisa evoluir justamente aqui nas obrigações acessórias, em toda a questão de fato ser um modelo de entrada e saída, né? Hoje o que a gente tem ali já é um ponto virtual de negociação, sim, de fato. Eu tenho muita transação que acontece no Hub, né? Ou seja, a gente compra ali, eu contrato o transporte, ou às vezes eu trago da TAG, pago a interconexão e trago para a malha da NTS, que é onde está meu principal ponto de consumo. Mas, no fim do dia, eu acho que a gente precisa de ações estruturantes, é isso. Então, é um gas release bem feito, é uma evolução do modelo de entradas e saída aqui, que a provocação de vocês é genuína, louvável. Eu acho que se a gente conseguir aqui boa parte disso que foi tocado pela Priscila, eu acho que a gente já está dando um grande passo de maturidade no mercado. E, no fim do dia, eu tenho muita expectativa positiva. Então, evocando de novo o painel anterior, eu estou muito otimista, porque eu acredito que, de fato, existe muita gente boa trabalhando em várias frentes e beleza, né? Eu costumo dizer com outro colega da TAG, que é o Henrique, né? Que eu tenho muita interação. Henrique, a gente não precisa vencer em 17 iniciativas. Mas se a gente vencer em 3, cara, a gente já conseguiu evoluir muito esse mercado e acho que a gente está caminhando para isso, né? Excelente, Vinícius. Essa é a mensagem e essa é a luta que a gente está tentando. Se a gente não conseguir tudo, né, Priscila, pelo menos se a gente conseguir ficar livre das notas de remessa e devolução, e a integração também já está sendo considerada no Ajucinef. A gente já vislumbrou, do ponto de vista fiscal, não regulatório, mas viabilizar a integração também do ponto de vista tributário. Nosso tempo se encerrou e, como eu disse no início, eu não sabia se eu ia agradecer aos organizadores por nos colocar num painel depois do almoço. Mas agora que o Eduardo chegou, e é um dos organizadores, eu vou agradecer a ele e a todos. Já está cheio, pelo painel, pelos... Exatamente. Agradecer a Priscila e ao Vinícius, porque foi ótimo o papo, foi ótimo. A gente tem conversado bastante, né, feito várias reuniões, e é sempre bom, um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente poder dividir com essa audiência esse debate. Muito obrigado a todos. Próximo painel.